Marcos, capítulo 13, o versículo 28. Nos versículos anteriores, Jesus ele fala da sua vinda, dos anjos. Mas Jesus ele fala, ele usa uma parábola. Ele está falando aqui: aprendei, portanto, a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Jesus usa essa parábola aqui com os seus discípulos, porque os fariseus e outras pessoas, eles pediam um sinal. Eles ficavam assim: mostra-nos um sinal aí, os sinais. Eles ficavam questionando Jesus. Jesus ele está respondendo aos seus discípulos e eles estavam curiosos. Quais são os sinais assim da tua vinda? Quais são os sinais do fim do mundo? Essas perguntas. Mas Jesus ele usa essa parábola também aí, a parábola da figueira. E uma das coisas interessantes é que quando o inverno se aproxima, a figueira ela entra tipo um estado de dormência, né? Ela fica ali, né, se repousando. E algumas figueiras, pelo excesso do inverno, o inverno rigoroso, elas perdem alguns galhos, as folhas caem. E ela é um processo que ela faz, essa adormecer, para que quando o verão se aproximar, ela tenha energia, né? Alguns agricultores, algumas pessoas que vivem dessa plantação cobrem a figueira no inverno. E Jesus ele usa a parábola da figueira porque era algo natural, algo que as pessoas conheciam. E nós sabemos que quando, né, em muitos lugares os ipês começam a florar, aí nós já está vindo o verão aí. E Jesus ele diz em Mateus capítulo 16, né, porque as pessoas pediram sinais. E chegando-se os fariseus saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos também, para muitos, né, que os sinais serão visíveis. Os sinais que aconteceram na época dos discípulos, depois dos discípulos. Alguns dos discípulos viram muitas coisas que Jesus falou. E a cada dia nós estamos contemplando os sinais. Os sinais da volta de Cristo. O sinal do grande acontecimento que esperamos. E você precisa estar guardando a sua vida. Por isso que Jesus diz aqui, olha a figueira. Lá no capítulo 11, quando Jesus chegou, olhou a figueira de longe, né? E Jesus ele queria, olha, vou comer algo ali naquela figueira. Mas quando chegou lá não tinha nada. Pode ter sido também que a figueira não aguentou o inverno rigoroso. Quando ela estava ali, ela não estava produzindo. E Jesus ele queria. Então Jesus ele amaldiçoou a figueira para mostrar a autoridade dele. A figueira secou. Jesus ele está dizendo para os seus discípulos: olha, haverá sinais. Do Marcos 13, de 1 até o versículo 27. Há muitos sinais, há muitos fenômenos que irão acontecer. Sinais da volta de Cristo, sim, para aquela época, para hoje e para amanhã. Mas o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos: vocês entendem as coisas quando vocês estão vendo. Vocês sabem quando uma figueira, né, passou pelo inverno rigoroso. Então vocês devem estar preparados, porque antes da minha vinda haverá muito
muitos sinais, muitos sofrimentos. Aqueles que realmente são meus discípulos, vão permanecer firmes. Todos vão pensar que estão adormecidos, que estão fracos, mas que estão se preparando para a volta de Cristo, assim como a figueira que está ali. Para nós, o verão só vai chegar quando Jesus Cristo soar suas trombetas, quando os anjos vierem, assim como ele diz, assim como ele fala em todos os evangelhos, nas epístolas de Paulo, na revelação de João. E é isso que a igreja está fazendo assim. O inimigo pensa que a igreja está adormecida. Não, ele está aguardando o noivo, como Jesus fala a parábola das 10 virgens. Cinco não foram prudentes, 5 prudentes desfrutaram. Deixa aqui para cada um. Abra bem os seus olhos, porque você tem tempo agora, mas quando Jesus voltar não haverá tempo. O tempo é agora, você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.